Então tá, vamos lá. Fui trollado aqui pelo Windows, desculpa. Isso, quanto tempo de atraso? 2 minutinhos? Acontece, né? Vamos lá. Rádiozinho. Aviso. Tira foto. Ia, porra. Bom, vou botar 25 mil ticks, mini índice, pra gente dar uma olhada no que esse cara tá fazendo. A gente quer mesmo saber do mini índice, né, amigão? O mini índice, cara, ele tá numa região de resistência bem forte, viu? Vou botar minha câmera aqui. Olá, tudo bem? Como é que estamos? Tá, vamos lá. Mini índice Vamos botar aqui os ticks só pra gente ver que ele tá numa região muito forte de resistência, né? Então, ontem ele me trollou. Eu fui usado como exemplo. A minha caneta esferográfica. Ontem a gente tinha feito projeções falando sobre o movimento medido, né? E esse cara foi lá e fez o movimento medido. Ele completou o movimento medido. No momento em que ele completa o movimento medido, cara, ele geralmente entra num range. Então, completa esse cara aqui, geralmente ele entra num range. Foi o que ele fez ontem, né? Ele ficou nessa trollada, né? Hoje, ele segue nessa batida, andando ali na resistência, querendo entregar o jogo ou não, né? Então ele tá nesse movimento. Pegamos esses movimentos aqui, ó. Isso aqui resultou... Oh, meu Jesus amado! Isso aqui resultou nesse cara aqui, ó. Isso aqui resultou em 9,5% do meu patrimônio. No mês, estamos bem ruim ainda. Mas tá bom, pelo menos agora estamos aí em 123,5, 123,7 de lucro no mês. Foi horrível ontem, foi horrível, mas é a vida. Vamos baixar para 60 minutos pra gente ver o que esse cara tá fazendo. Vamos dar uma olhadinha no suco do mini índice, lembra? Tá vendo que Itaú sobe, Bradesco cai, Banco do Brasil cai absurdamente, Santander cai, Petro cai, Vale sobe. Não temos uma confluência, né? O cara tá meio destemperado. Juros futuros subindo e FNC caindo, provavelmente vai dar venda. Tá dando venda? Deu uma puta de uma venda, né? Uma puta de uma venda, mas assim, não veio com o impacto que eu estava imaginando. Pensei em vender lá em cima, mas já não tinha feito uma boa operação mais cedo na compra. Eu era para ter levado esse preço bem alto. Bem alto. Era para ter... Bom, vamos dar uma olhada aqui. Sentido de compra ainda. Acredito que sim, ele pode fazer 2 pernas de pullback, sim. Ele pode, sei lá, tentar um movimento bem mais longo, porque ele testou a média de 21 aqui dos 60 minutos e acusou o golpe, ficou abaixo dela. Então ele tem uma longa estrada da vida para chegar próximo da média de 200, fechamento desse gap. Esse gap aqui está sangrando. Ele já fechou o gap de ontem aqui. Então, acabou essa história. Um objetivo foi cumprido. Dá uma olhada no diário. Tá vendo? Ó? Talvez seja a hora de um pullback. Talvez seja a hora de um pullback forçado, violinando até a média de 21, para depois retestar topo e dar-lhe pau para cima. Como mudou o contrato, mudou o lugar dos candles, né? Ele já está em 202 mil pontos, né? Então, talvez esteja chegando a hora desse pullback. Vamos dar uma olhada ali nos estudos, nos 25 mil ticks. A gente vai para o Noob Purista, para a gente dar uma olhada no que a gente está tentando observar aqui, ó. Estou tentando observar esse range que ele entrou hoje, né? Ontem ele tinha entrado num range, só que agora ele entrou num novo range, e esse aqui vai ser o primário, com certeza. Vai ser o secundário. Quando ele tá andando no meio de 2 ranges, fica muito difícil de tu operar. Tu tem que fazer uns scalps, sacou? Eu aqui não segurei muito como eu queria.
Mas eu estou mapeando essa perna aqui, ó. Da rotação dele com 2 pernas de pullback. Aparentemente ele não está querendo fazer as 2 pernas. Seria até aqui as 2 pernas de pullback, um pouquinho mais. Depois vim para um reteste de topo. Assim, não está com muita cara de que vai fazer isso. Ele já está querendo voltar porque ele é comprador, assim, demais, né? Só arrumar uma coisa aqui. Deixar esse range da maneira correta. Não era pra ter feito isso, mas tudo bem. Vou tentar de novo. Não tava querendo fazer, tudo bem. Acontece. E na mão. Entendi. A gente dá só uma empurradinha, depois a gente arruma ali. Tá, beleza. É isso. Então, estamos observando essas 2 pernas de pullback, não sei se vai fazer. Notem que quando ele até fez esse movimento meio direcional, né, cara? Esse aqui foi muito melhor, né? Esse aqui foi muito mais impactante, né? Vamos ver quanto que esse cara subiu. Quanto tempo? 11 minutos ele subiu 1.182. Para cair, tipo, direcional até aqui, né? Não, fazendo um pullback aqui, né? Vamos botar tudo. 1.800 pontos em 1 hora. Ou aqui, ó. 1.126 em 17. Veio no mesmo pé, né? Fazendo pullbackzinho, né? Entrar contra o sentido de mercado é zica, mano. É zica. Foi isso. Fizemos esse ataque aqui. Fiquei meio chateado de ter saído aqui. Eu era para ter colocado no break-even e ter feito um trailing stop até aqui. Ia me render 890 pontos, se eu não me engano. E aí, se quisesse fazer uma nova entrada, ele ia mudar a característica do preço nesse ponto aqui e ia quebrar a estrutura aqui. Aí tu poderia vender aqui até aqui, ó. A entrada do range. A minha ideia, ó, que eu comprei de novo, tá vendo? Por que eu comprei de novo? A minha ideia, a gente tem que lembrar que a gente não tá vendo isso aqui, né? Então, ó, quando ele parou ali, ó, falei, ele vai fazer um breakout em cima do range novo, né? Pra tentar adentrar o range antigo, né? Inclusive aqui tem que marcar esse range antigo. Vamos marcar ele já. Acho fundamental. Marcar esse range antigo aqui assim. Um range secundário, né, cara? E ele é grande, viu? Por isso que ele me limpou esse fio de Kenga. Limpou ontem. Limpou. Usou de exemplo. Meu amigo, não é fácil. Então tá aí, ó. Rangezinho de cima, a gente vai usar o pêndulo só pro atual, então esse aqui é o secundário, esse aqui é o range secundário e esse aqui é o range primário. Então a gente vai tomar sempre por base o range primário, e aí se ele quiser fazer essa rotação, a gente já sabe onde ele pode ir. Ele veio até aqui, voltou para dentro desse range, a ideia é que ele tivesse feito um pullback nessa região aqui, seria perfeito, pullbackzinho aqui, e toma para retestar topo. Só que o nosso amigo Bradesco, quem mais não nos ajudou? Um monte de gente não nos ajudou, né? Bradesco, Banco do Brasil, Itaú tava bem, Santander nos quebrou as pernas, Petro tá querendo capotar, a Vale não sai do 0 a 0. Os juros futuros estão em 0,42 de alta, então ninguém quis nos ajudar para essa pedrada de alta aí que eu tava esperando. E aí tô olhando o mercado aqui, ó, tu não tá enxergando o que aconteceu pro lado direito, só o lado esquerdo. Dá uma intenção de que esse cara vai parar ali, né? Só que daí ele toma, vai mais baixo. Aí eu falei, bom, beleza, então são 2 pernas de pullback. E qual é a diferença, Ney, das 2 pernas de pullback? Bom, 2 pernas de pullback
são um movimento contrário ao sentido primário dos 60 minutos. Por que a gente olhou lá nos 60 minutos? Ah, por quê? Porque a gente opera em ticks. E aqui vai mais um ponto fundamental. Se você tem uma ideia da renda variável, já operou como pessoa física, você pode olhar esse videozinho meu aqui, Aprenda o Fundamental, que vai mostrar os conceitos de choque BOS e os setups de Joseph James. E a gente vai conseguir entender por que a gente opera em ticks. A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Aliado ao choque BOS, a gente vai colocar os setups de Joseph James ali. Ó. São Crown Reversal, 2 tentativas falhadas, Pullback, força e principalmente Bull e Bear Trap. Lá no meu canal também tem a constituição de trading, todo o resto. Se você não entende nada e não sabe nada sobre renda variável, tem uma playlist chamada Como se tornar um trader. Aí você dá uma olhadinha lá e depois vai para esse mais avançado aqui, beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, que hoje tem a possibilidade de me seguir, vem comigo nessa incrível aventura. Voltando aqui a esse ponto. Olhando então os 60 minutos, identificando que esse cara tá num movimento de alta muito grande, bom, agora a gente tem que observar os pontos dos 60 minutos onde tem a mudança da característica do preço. Ele mudou a característica do preço, então ele está num processo de pullback. Perfeito? Ele quebrou também a estrutura para dar prosseguimento a essa venda. Por que as duas pernas de pullback? Porque é o sentido contrário do sentido primário dos 60 minutos. Duas pernas de pullback geralmente são um pouquinho mais, elas não são proporcionais. Então a primeira perna e a terceira perna é proporcional. Por exemplo, quando é um movimento medido, geralmente ele é proporcional, ele é assim, ó, na tampa ou às vezes até um pouquinho menos. É o sentido de mercado. Aqui nós temos o sentido contrário, então aqui está o alvo das duas pernas de pullback. Só que ele tem esse pêndulo também. A ideia era esse cara não ter adentrado o range. Como ele adentrou o range, não é mais um breakout, não é mais um movimento que ele vai retestar topo, romper e tocar ele reto. Não. Agora ele pode adentrar esse range e andar o pêndulo proporcional ali. Tá vendo? O que ele andou aqui, ele vem aqui. No meio desse caminho a gente tem as duas pernas, porque ele vai um pouquinho mais. Tá? E se é um movimento medido, ele vai fazer um movimento proporcional. Ó. Então, esse movimento aqui é um movimento medido em direção ao sentido de mercado. Se ele parasse aqui, a gente poderia replicar ele para lá e a gente teria um alvo. Esse alvo ia ter uma confluência da quebra da estrutura dos 60 minutos. Indica uma violinada, atraiu vendedores, é uma bear trap, uma cilada, atrai vendedores e compra. Né? Não é o caso, porque a gente já viu que o suco do mini índice diz que não, ele não é comprador, ele está num processo de pullback. Deixa ele fazer o processo de pullback. Eu não vendo. Vocês observaram lá o meu lucro do dia? Eu só comprei, eu não vendi. Porque eu não aposto mais no sentido contrário. Dá uma olhada no dólar. 60 minutos. Dólar. E é isso aqui que eu tô falando para vocês, ó, o suco do mini índice. Isso aqui deixa o negócio torto, estranho, não direcional. Tá vendo? Esses caras aqui, ó, teriam que estar... Todos eles aqui, ó, teriam que estar para o mesmo lado, e esse aqui teria que estar ao contrário. Por enquanto, o Itaú é que não está ajudando e nem a Vale, né? Para o capote. Mas isso nós já falamos. Então vamos para dólar. O dólar está nessa resistência, nesse suporte, né, cara? Ó. Tem gap, tem suporte. Nota que ele mudou a característica do preço, quebra a estrutura nesse ponto, segue quebrando. Aí dá uma olhada nisso aqui que é interessantíssimo, né, cara? Ele muda a característica do preço no mesmo ponto 3 vezes. 1 hora para venda, outra hora para compra, 1 hora para venda. Hã? Complexo de operar esse cara aqui. Complexo. Pode ter um novo range ali. Não, tá capotando. O range é lá de cima, lá, e eu tô mapeando esse pêndulo aqui. Eu já não acredito mais numa rotação desse pêndulo, tá? Não acredito mais nele. Eu acredito no reteste dele. Sacou? Ele pode vir em 2 pernas de pullback proporcionais só para buscar o fechamento daquele gap, porque tem gente ganhando dinheiro há muito tempo desde lá, testar a média de 200 e aí perder e tentar um ataque ao fundo.
tá muito baixo. Já disse isso outras vezes. Se a gente olhar o diário aqui, tu vai ver que esse cara tá, né? Abaixo del culo del perrito. Gaps abertos aqui por cima, aqui, quase no pé desse canal aqui. Por isso que ele tá demorando para cair. Né? Quem pegou essa onda aqui, pegou a capotada, né? Mas assim, isso aqui é o diário, meu amigo. Eu quero ver baixar pro day trade, fazer operações ali dentro. Porque tá sinistro. Mas é venda. Média de 200 aqui, média de 21 aqui. E vamos baixar para os 5 mil tickets para a gente dar uma olhada aí no negócio bem interessantinho. Lá. Olha só que lindo. Hã? Tá vendo como ele está espremido? Tá vendo como nos 60 minutos a mudança da característica do preço mudou várias vezes? Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para você. Mudou aqui. Ah, não estão vendo. Ah, vou mostrar só essa última aqui, essas últimas aqui. Mudou aqui. E mudou aqui. No mesmo ponto, um prior. Deixa eu afastar um pouco para mostrar esse prior lindo aqui, ó. É de livro esse prior. Dá até a cor. Tá vermelho. Ó. Olha que absurdo. Hã? Olha que absurdo. O daqui. Hã? E agora tá indicando a venda. Ele tá vendendo? Não tá, cara. Não tá. Esse cara não tá vendendo. O cara tá maldoso. Não rende. Esse rende pode ser até... Eita, Giovana. Esse rende pode ser até... Aqui assim, ó. Então pode tentar uma rotação desse pêndulo aqui para cá. Ó. Tá curto, tá bem curto. Né? Tem que comprar aqui para vender aqui. Eu ainda esperaria ele chegar aqui para vender, né? O grande problema é que ele já acusou a venda aqui, porque ele mudou a característica do preço aqui. E se ele quebrar essa estrutura nesse ponto aqui, ele retesta fundo. Bem devagarinho. É o que ele está fazendo. Pegaram a visão? Pegaram a visão? Mudou a característica, quebrou a estrutura. Tá vendo? Quebrou a estrutura para o alto aqui, ó. Quebrou a estrutura para o alto. É comprador. O último probabilidade é esse aqui. Ele vai lá e toma, vende, violina e diz, agora eu sou vendedor. Mas eu não sei ainda se eu sou vendedor ou não. Se eu romper esse topo aqui, eu violinei também para baixo para ir para cima. Só para gerar liquidez. Se eu perder esse fundo, sim, sou vendedor. Posso chegar nesse fundo aqui, nesses fundos aqui. Mas tá curto. Tá curto. Muito curto. Tem priors. Enxergam priors? Order blocks. Aqui, ó. Vocês não vão enxergar, mas eu tô vendo. Fica frio. Aqui, ó. Porque são regiões onde tu pode buscar por venda, facilmente. Se quiser apostar na compra, que eu não recomendo, porque está sendo ao contrário do sentido de mercado de 60 minutos, aí tu pode chegar até lá. Aí vai fazendo parciais, sacou? Parcial aqui, parcial aqui. Quando esse cara chegar ali, tenha cuidado. Tenha cuidado. Lembra que a gente marcou aqui o rendezinho, que estava por aqui assim, né? Ó, rendezinho. Porque ele vai para baixo, ele pode ir proporcional para cima. E aí a gente já tem um alvo ali, tá vendo? Já atinge aquele alvo ali. E aí o que ele pode fazer? Aumentar esse pêndulo para chegar próximo desses priors aqui. Dizer que efetivamente virou comprador e virar para venda. E aí a gente tem um alvo. E aí se quiser trabalhar também com megafone, ó, tem um megafone aí na história. Ele fazendo um desenho dentro dele. Pegaram a visão? Curtiram? Se vocês curtiram, por favor, deixe seu like. E se tem alguma dúvida, vai pra cá, ó. Vai lá no Aprenda o Fundamental, dá uma olhada. Dá uma olhada nessas técnicas. Eu não inventei nada, cara. Isso aqui é de um cara que opera há 20 anos. E quem me mostrou esse cara aqui foi Stormer. Quem me mostrou os conceitos de choque BOS
travestidos de pivô falso ou verdadeiro, foi o Storm. Nada disso eu inventei, eu só tô usando o melhor dos mundos. Isso é... E é isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. À noite eu volto, tá? Pra gente fazer as projeções pra amanhã. Evitar as bolas curvas.